como é que é. Deixa eu... Sabonete. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Tá, então, o primeiro, a gente tinha que criar uma função que se chama a divide b. Então, o que que ele diz? Que a função tem que receber dois números inteiros, a e b. Beleza? Então, a gente já tem três informações. A gente tem mais o que? Aumentar? Não, pela direita. O data show, você fala. Né? Ah, e agora tem como gravando 10. Não. Então, vamos lá. Então, da assinatura do nosso método, só falta o retorno. O que é a assinatura do método? Essa primeira linha em que você define nome do método, retorno e as entradas. Ok? Então, com base nessa leitura aqui, a gente sabe que a função vai se chamar aDivideB. Então, o nome dela vai ser aDivideB. Ela recebe dois parâmetros inteiros. Então, int A e int B. Ok? Da assinatura, só está faltando o retorno, que é antes do nome da sua função. Beleza. Aí, como que a gente vai definir qual vai ser o retorno? De acordo com o que a nossa função faz. Ah, desculpa, tô loucão. Static. Beleza? Aham. Vai pra água, aham. Tá, então, agora falta o quê? Só o retorno. A divide B. A nossa função vai receber dois números e vai falar se A divide B ou se A não divide B. Então, o retorno vai ser sim ou não. Né? A divide B, sim. A divide B, não. Então, por isso, booleano. Ok? Tá. Então, aqui dentro da chave, eu defino como que o meu método vai funcionar. Beleza? Então, aqui vai ser... Vou pegar... Para eu saber se A divide B, o resto da divisão de B por A tem que ser zero. Ok? Ó, quero saber se A divide B. Então, ó, se A divide B. Imagina que A é 2 e B é 8. Né? 2 divide 8, divide 8. Beleza? Então, para eu saber se A divide B, o resto da divisão de B por A tem que ser zero. Ok? Então, vamos lá. Aqui o que eu vou ter que fazer? Vou criar um resto aqui. Resto vai receber B, resto da divisão por A. E agora eu faço a comparação. Se esse resto for igual a zero, significa que sim, A divide B. Então, return verdadeiro. Dúvida tem? Se não, return false. Isso, aham. Se colocar assim, B mod A, professor, lá no if. Aqui? Não, gente, ó, sempre agora, tudo que a gente colocar em variáveis antes, depois usar a variável, é só uma opção. Eu posso já pegar isso daqui e colocar diretamente aqui, sem problema nenhum. Beleza? É só por uma questão didática, mas se você quiser fazer no seu direto dentro do if, não tem problema. Ok? Professor, se eu tirar aquele else e colocar direto dentro do falso. Isso, aham. Esse else aqui, do jeito que ele tá, a gente viu na aula passada que ele é redundante, né? Não tá errado. Mas se eu entrar no if, ele vai executar já o retorno e não vai executar mais nada dentro desse método. Então aqui esse else, eu colocando ele ou não, vai ter no final o mesmo resultado. Ok? Esse retorno é o momento em que eu indico o que é que ele vai retornar. Né? Meu método ele recebe dois valores, ele tem que retornar alguma coisa com base nesses dois valores. Para quem invocou ele. Então o retorno é que se não tivesse retorno, não vai funcionar. Ele nem compila. Ok? Tá, então agora eu preciso testar para ver se esse meu método funciona ou não. Vocês preferem testar dentro aqui desse exercício 1 ou numa outra classe? Outra classe, Tá, então beleza. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui então uma classe teste exercício 1. Não quer dizer que se você fez dentro lá da sua outra classe está errado. Beleza. O que eu vou fazer agora? Posso passar valores fixos ou posso pedir para o usuário digitar. Ok? Só para adiantar, o que eu vou fazer? Eu vou passar valores fixos sem o usuário digitar. Beleza? Tá. Então, como que a gente pode fazer isso? Ó, a minha função se chama aDivideB. É o que eu quero utilizar aqui. Então, por exemplo, quero saber se 2 divide 8, como a gente fez. Como que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o retorno da invocação desse método.
O retorno a gente já definiu que era booleano. Então eu vou criar uma variável booleana aqui, sei lá, resultado igual o quê? Não. Exercício 1.a divide b, passando 2 e 8. Ok? E agora, if resultado igual a true, systemout.println divide. Se não, não divide. Como é que é, William? True. Aparece escrito true. Aham. E a sua, André? Não tem problema. Mesma coisa do exercício anterior. Ó. Se você não quiser criar essa variável, pode colocar aqui dentro. Outra coisa que dá para diminuir. Esse igual a true aqui, ele também é desnecessário. Se você tirar ele, é equivalente. Beleza? Então vou manter. Tá, então vamos compilar. Aí tem a compilação, a pergunta que o Matheus fez, que é interessante a gente saber. A hora de eu compilar, se eu quiser, eu posso compilar um a um. Mas como o teste exercício usa exercício 1, você não precisa compilar os dois. Você pode compilar só o teste exercício 1, que ele acaba compilando o outro por consequência. O meu estava fazendo em arquivos separados, você só compilava o principal. Só o principal lá, o teste exercício 1, que ele já compila o outro junto, porque ele sabe que ele está utilizando o outro. Então, teste exercício 1, minha máquina assim está meio lenta, divide. Se eu colocar 9 aqui, não divide. Dúvidas? Tranquilo? Se fosse aqui dentro de exercício 1, o que mudaria? Ó, eu pego essa main aqui inteira. Se fosse dentro do exercício 1. Agora, ó, nota que se eu tentar executar exercício 1, mesmo ela estando compilada, ele vai falar que não encontrou quem? O método main, ó, não encontrei a main lá naquela classe. Beleza? Tá, não, mas eu quero que esse programa exercício 1 fique executável também. Ok, posso colar isso daqui aqui, hein? Isso, aham. Tá, se eu tentar compilar esse exercício... Opa, já vai ser. Esse exercício 1, beleza, ele vai compilar também. Só que você vai falar, mas eu tô aqui dentro, por que eu coloquei esse exercício 1? Se você colocar, é redundante, tá? Mas se colocar, ele não dá nenhum problema. Eu poderia, nesse caso, como a função que está chamando a outra está dentro do mesmo programa, eu poderia omitir isso daqui. Não gera erro. Ok? Mas é bom você saber, porque na prova pode aparecer de formas diferentes. Né? Beleza? Tranquilo? Então eu vou tirar daqui, vou comentar só para não ter dúvida sobre qual a gente vai usar para executar. Beleza? Vamos a 2. A função em si é tranquila, né? O usuário vai me informar um número real e eu tenho que informar qual que é o dobro desse número. Então vou criar aqui um public class exercício 2. Poderia ter feito tudo dentro do mesmo programa também, fica a seu critério, tá? É sua organização. Então, como ele vai receber um número real e ele tem que retornar o dobro desse número real vezes 2 vai produzir também um número real. Então o retorno vai ser double. Ok? O nome, ele sugere algum? Não, né? Vou chamar, chama assim, dobro. Dobro, passando um número que eu quero calcular qual que é o dobro. Beleza? Esse aqui uma linha você resolve, né? Return número vezes 2. Poderia colocar numa variável também antes e colocar no return. Fica a seu critério. A variável que eu declaro aqui em cima, ela é uma variável, mas você sabe que ela é uma variável especial, né? Ela corresponde a um parâmetro. Pode falar. Você está se referindo a essa variável aqui? Ela é diferente de uma variável declarada aqui. Por quê? Porque essa variável declarada aqui dentro, eu tenho que atribuir um valor para ela, porque ela não vai ter nenhum valor já inserido nela. Já essa variável, ela é um parâmetro que, na hora em que a pessoa for invocar por esse método dobro, ela vai ter que informar já. Então ele já vem com um valor pré-definido.
Por isso que eu não declaro aqui dentro, porque assim, ela funciona como uma variável, ela é uma variável, só que ela é também um parâmetro. Ok? Então agora, o que eu faço para testar? A mesma coisa. Vou só tirar isso daqui. Vou salvar exercício 2. Diga, Arthur. Tem como eu usar uma variável que está na parte principal da minha classe e usar ela no método? Não tem. Variáveis é a mesma ideia de escopo. Ela só é vista dentro daquele escopo. Então não tem como eu compartilhar variáveis. Por isso até que eu posso criar uma variável x num método e no outro método também criar uma variável x. E ele não vai implicar com você. Ok? Porque elas são distintas. Então para eu testar, mesma coisa. Eu vou criar aqui a classe teste exercício 2. Posso declarar a variável lá em cima e mudando o valor dela cada Em cada função você pode ter as suas variáveis distintas, né? Igual aqui, ó. A main, embora ela seja um método especial, ela é um método também. Só que, ó, nota aqui, na A divide B eu tenho uma variável chamada resto. Aqui embaixo na main eu tenho uma variável chamada resultado. Uma não interfere na outra. Se aqui eu quisesse colocar essa variável também chamada resto, não teria problema. Porque eu posso ter várias funções dentro do meu mesmo programa e elas não vão interferir uma nas outras. Ok? Tá, então aqui o teste vai ser a mesma coisa. Quero testar, verificar qual que é o dobro, sei lá, de 3.2. Posso já colocar direto. Systemout println exercício 2 ponto dobro 3.2. Beleza? Vamos compilar. Ok? Aham. Nem precisa do programa, cara. Tá. Agora um similar. Só que eu tenho que informar a metade. E a maldita da divisão inteira teve mais destaque do que a própria função, né? Então vamos lá, exercício 3. A função é fácil, aham. Então vamos lá, ele quer que eu crie um método que vai me retornar a metade de um número inteiro informado como parâmetro. Então o parâmetro vai ser um número inteiro, ok? Então por enquanto o retorno eu vou deixar aqui, sem nada. Então o nome do meu método vai ser metade. E ele vai, esses 3 pontos só para a gente voltar lá. Tá? Então int, qual que é o valor que eu quero calcular a metade. Beleza? E ele quer, na verdade a gente tem que definir agora qual que vai ser o retorno. O retorno tem que ser double, né? Porque, por exemplo, se ele informar 7, né, vai ter que ser 3,5. Isso, aham, e também porque ele fala aqui, ó, que o José está comentando, que ele quer como entrada um número inteiro e como saída um número real. Ok? Beleza. Aí aqui o retorno. Return valor sobre 2. Então, vamos por partes, ó. Que foi o problema geral nesse exercício. Então aqui, beleza, ele está de fato dividindo o número por 2. Só que a divisão, lembra que ela sempre funciona de duas formas. Ou inteira ou real. Só vai funcionar como inteira quando? Quando os dois elementos forem inteiros. Beleza? Possibilidades que eu tenho aqui. Para isso daqui, executar uma divisão real, eu preciso que ou o valor seja real, ou esse 2 seja real. Ok? Uma possibilidade, falar que esse parâmetro é double. Vai funcionar. O problema é que não atende o enunciado. O enunciado fala que o parâmetro tem que ser inteiro. Então isso aqui a gente não vai poder mexer. Outra possibilidade, então eu estava mexendo no numerador. Posso mexer no denominador. A hora em que eu coloco uma variável, ele determina se isso daqui é inteiro ou não, de acordo com o tipo da minha variável. Na hora que eu coloco um número, ele vai verificar se tem ponto nesse número, é real. Se não tem, é inteiro. Então, para resolver, outra possibilidade, posso colocar o ponto zero. Beleza? Uma terceira possibilidade, que acho que foi só o que o Matheus fez. Eu posso transformar temporariamente esse valor em double, né? Especificamente nessa linha. Como que a gente faz? Coloca ele entre parênteses e aqui no começo coloca double. De inteiro para double? Não funciona pelo seguinte. Na verdade, sim, funcionar até funciona. Mas qual que é o problema? Aqui a gente não perde informação.
Se eu tiver um double e estiver transformando ele para inteiro, o que ele vai fazer? Ele vai cortar os decimais. Você colocou dois conjuntos de parênteses. Sim. Por quê? Porque é a sintaxe. Eu quero transformar esse valor aqui em double. Então eu coloco ele entre parênteses e no começo do parênteses eu falo qual que é o tipo que eu quero converter ele. Dá certo, sim. Só com um. Só com um, ele vai converter o que... Peraí, precedência. Então, tem que ver qual que é a precedência. Peraí. Ele vai converter o que está mais próximo do seu. Então, por exemplo, aqui, ó. Se eu não colocar o parênteses, vai ser equivalente a isso daqui. Então, por exemplo, imagina que eu quero transformar o resultado da divisão em double. Aí, beleza, eu poderia colocar o parênteses aqui e fechar o parênteses, perdão, parênteses aqui, iniciar aqui e fechar lá no final. Perdão, aqui. Esse daqui não, porque ele ia dividir primeiro por 2, ia fazer a divisão e depois transformar para double. Já tá, ia dar elas por elas. Aqui e aqui. Beleza? Parênteses nunca é demais, tá? Então, se tá com dúvida, manda parênteses. Eu colocaria 1.0. Você tá vendo possibilidades. Tá? Mas isso aqui não é tópico da aula. Beleza? Aí para testar a mesma coisa. Vai ter um teste exercício 3 aqui. Teste exercício 3. Quero saber qual que é a metade, por exemplo, de 7. Aham. Ah, tá bom, não. Vamos colocar. Ok. 3,5. Só que assim, parece que no exercício o usuário tinha que informar esse número. Sim. Né? Então, a gente vai ter que criar o scanner normal. Isso, tudo normal. System.out.println, digite o número. Esse número vai ser um número inteiro. Número. Vou só mudar o nome para a gente não achar que tem uma relação com aquele número lá. Leitor.nextInt. Beleza? E aqui passo x. Beleza? E o import para terminar. Ele é o quê? O import a gente não consegue entender ele ainda. Em LP2 a gente vai entender. Por enquanto, você precisa só associar aqui. Se eu tenho leitura, eu tenho que colocar o import. Tá? Mas em LP2 você vai entender. Então, 7, 3,5. Ok? Foi? Ah, tá. Ok. 9. 9.999. Acho que é isso aí. Né? Diga, Arthur. Essa 4 aqui. A4, vamos lá. Aí aqueles bem malditos, né? Pega 4, cola no notepad, compila e fala, aí o resultado é esse daqui. Vamos lá, vamos analisar a 4. Isso aqui não foi intencional não, tá? Ele que tirou a formatação. Pensei que tinha sido. Não, não tinha porquê não. Vai dar desculpa, professor. Ó, pede desculpa pra sua mãe lá, professor. Foi sem querer, cara. Foi sem querer, Eu vou mudar o nome aqui de teste para exercício 4, só para ficar organizado lá na pasta. Beleza, então o que ele quer? Ele quer que a gente responda qual que vai ser a saída para a execução desse programa. Beleza? Então vamos lá, tudo vai começar na main. Beleza? Então assim, bastante concentração porque a gente vai se perder aqui dentro se não manter concentrado. Então ó, vai começar nessa linha. O que essa linha vai fazer? Está invocando o método 1, passando 5, ok? Como parâmetro. Então eu vou colocar aqui, ó, método 1, beleza? Passando 5. Então a gente sabe, ó, que a hora que ele chegar aqui, nesse método 1,
essa minha variável valor aqui está valendo 5. Ah, tá. Peraí. Ok? Então passei o 5, esse 5 entrou aqui em valor. É, Certeza. aham. E aí o que ele faz? Ó, ele fica parado aqui na main, até o nosso método ser executado. Beleza? Tá, então aí nessa linha aqui, beleza? Então ele está colocando que valor recebe valor, ou seja, valor recebe o 5 que eu já tinha, mais método 2. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Método 2. Isso, com parâmetro 3. Beleza? O que ele vai fazer? Ele vai aguardar aqui também. Vai aguardar o quê? Vou colocar 2. Ele vai aguardar a execução de método 2 com valor igual a 3. Arthur, presta atenção que depois você vai se perder. É? Tá. Então aqui, ele invocou isso daqui agora, para depois ele retomar tudo. Tá? Então agora eu estou aqui no método 2. Olha ele isoladamente. Esse método 2, ele vai retornar o quê? Hã? Ele vai chamar de novo, na verdade, mais uma vez, o método 3. E o 3, você pega um valor que é 5 vezes 3. Não, ó, vamos desenhar que acho que vai ficar mais fácil. Você vai desenhar. Não, acho que desenhando tudo se explica. Então, ó, x vai receber o quê? Então vamos colocar assim, ó, x vai receber uma invocação ao método 1. Então aqui, ó, eu vou mandar uma setinha. E agora eu vou executar aqui dentro o método 1. Então aqui vai estar o meu retorno de método 1. Valor aqui vai estar valendo quanto? O valor está começando valendo 5. Beleza? Então é essa linha que foi executada. Aí tá, agora vai ser valor recebe valor, né, mais método 2. Então nessa linha de baixo aqui, valor recebeu os 5 que ele tinha, mais uma invocação que vai acontecer agora. Então aqui vou ter uma outra setinha, que vai ser uma outra invocação. Isso daqui agora é método 2. Beleza? Método 2, valor está valendo 3, beleza? Então valor aqui está valendo 3. Tá, agora eu vou lá para o método 2, isolado. Esse método 3 vai retornar o quê? Uma chamada, uma nova chamada a método 3, passando o valor. Quanto está valendo o meu valor? 3. Então eu vou ter uma nova chamada aqui, para baixo, cadê? Certinho para baixo. Eu vou ter uma nova chamada aqui, a método 3. Então eu vou ter método 3 aqui embaixo. Método 3, passando como parâmetro valor, aqui para o seu método 3, o valor também 3. Ok? Tudo coisa independente. Tá, aqui no método 3, o que eu vou retornar? Valor vezes 3. Então eu recebi 3, ok? O que eu vou retornar aqui, de volta? O valor 9. Então aqui eu vou ter o valor 9 retornando. Isso daqui tudo agora, essa chamada anterior que eu fiz, como eu tive já o retorno, já não existe mais. Por quê? Porque retornou 9, não tenho mais essa chamada. Beleza? Então, ó, esse 9 aqui, apaguei até a parte do 9. Esse 9 aqui foi retornado disso daqui. Ó, pode ver, para onde que eu voltei? Eu voltei para o método 2. Você está acompanhando? 9, né? Mais o quê? Mais outra chamada a método 3, passando valor menos 1. Que valor? O valor que estava aqui dentro. 3. 3 menos 1. Então eu vou fazer uma nova chamada aqui para método 3 de novo, né? Para método 3. Então aqui eu vou ter método 3. Passando como valor 2, né? Valor 2. Ele vai retornar 2 vezes 3, 6. Acabou essa execução aqui. Então essa execução sai da memória, apaga a variável e tudo, e retorna disso daqui só o valor 6. Então aqui também sai. Passou. Sai e aqui fica 6, 9 mais 6, que é o que ele retornou aqui. 9 mais 6, 15.
9 mais 6, 15. Então essa linha inteira ele acabou de executar e isso daqui se transformou em 15. Até aqui, alguém se perdeu? Se perdeu? Não? Tá acompanhando? Tá, então eu tô aqui. Beleza. Essa minha chamada, então isso daqui tudo vai retornar 15. Beleza? Então essa minha chamada também vai ser apagada daqui inteira. E só o que me resta é o valor 15. Então beleza, a chamada inteira encerrou. E aqui eu tenho um 5 mais 15. Beleza? Aonde que eu tô agora? Eu tô nessa chamada aqui. Certo? Então, se eu tô nessa chamada, qual vai ser a próxima linha a ser executada? Essa daqui. Beleza? Retorna o quê? Uma nova chamada ao método 3, passando o quê como parâmetro? Passando 20. Beleza? Então, aí eu vou chamar agora pelo método 3, mais uma vez aqui. O método 3 não vou nem desenhar ele de volta porque ele só multiplica. Né? 20 vezes 3, 60. Isso daqui vai retornar para onde? Para cá. 60. Esse 60 aqui vai para onde? Vai aqui para cima. 60. O valor X vai receber 60, mostra 60. Então já você já não vai ser verdade. Quero até ver, né, professor? Fala muito bonito essa teoria toda, mas vamos ver se funciona. Né? Lá embaixo, assim, suscitado por 60. Beleza? Dúvida? Então é sempre assim, ele invocou, ele vai aguardar até aquele método terminar. Se aquele método também chamou outro, aquele método também vai aguardar e espera a conclusão. Aí depois vai voltando tudo. Só para saber, só para ter certeza que não tem um system page. Ai, é nada. Beleza? Vou fazer a chamada então.